Nesse vídeo a gente vai ver a história completa de um dos times mais famosos e vitoriosos do mundo. A história do maior campeão da Copa da Inglaterra e do terceiro maior vencedor do campeonato inglês, o Arsenal Football Club. E pra falar da história do Arsenal, a gente tem que voltar há muito tempo, lá pro século XIX, no ano de 1886. Naquele ano ainda não existia o campeonato inglês, mas já acontecia a Copa da Inglaterra e o futebol tava ficando cada vez mais popular. Então, liderados pelo escocês David Dunskin, alguns trabalhadores de uma empresa de armamentos pro exército chamada Fábrica de Armamentos Arsenais de Woolwich, decidiram criar por diversão um time de futebol. Eles eram do bairro de Woolwich, no sudeste de Londres, e o primeiro nome dessa nova equipe era Dial Square, mas logo na seguida já mudaram para Royal Arsenal e começaram a crescer. Royal é real em inglês, então o nome era literalmente Arsenal Real, até porque, né, eles trabalhavam na fábrica que fazia armas pro exército britânico. Aí um dos fundadores do clube era um cara que tinha sido goleiro do Nottingham Forest, então ele trouxe os mesmos uniformes vermelhos e a cor do time foi estabelecida. O clube tava ganhando forma. E como era só um time pequeno amador, o primeiro lugar que usaram pra jogar era num parque chamado de Plumstead. Aí a primeira partida foi contra um chamado Eastern Wanderers, onde os trabalhadores da fábrica ganharam de 6-0, um bom início. Mas depois começaram a mudar de campus, ficando até 3 anos num chamado Invicta Ground, mas onde acabaram se estabelecendo de fato foi num chamado Manor Ground, no sudoeste de Londres. Mas até ali o Arsenal, que disputava campeonatos menores municipais, era um time amador. Os jogadores não recebiam pra jogar, mas eram muito bons. Chegaram a ser campeões de torneios amadores da cidade chamado London Senior Cup, Kent Senior Cup e Charity Cup. Aí na temporada 1889-90, eles estrearam pela primeira vez na Copa da Inglaterra e começaram a ter contatos com os times profissionais da época. Então no ano de 1891, o Royal Arsenal decidiu se profissionalizar também e mudou o nome para Woolwich Arsenal. A logo dos caras era essa, praticamente o mesmo brasão do bairro de Woolwich, onde foram fundados. Pra tu ver, eles foram o primeiro time de Londres a se tornarem profissionais, então causou muita polêmica e foram até banidos daquelas competições que ganharam, como a Senior Cup e tal. Aí tá, continuaram jogando na Copa da Inglaterra, até que na temporada 1893-94 estrearam na Liga Inglesa, mas não na Elite, e sim na segunda divisão, que na época era a mais baixa. Então eles ficaram lá e com o passar do tempo não conseguiam subir, terminavam sempre no meio da tabela, até que no ano de 1904, sob o comando do técnico Harry Bradshaw e artilheiro Tommy Shanks, o Woolwich Arsenal subiu para a primeira divisão, terminaram em segundo lugar e agora eram oficialmente um time de elite. Mas assim, taças que é bom mesmo, nada. O mais longe que chegaram foi alcançar as semis da Copa da Inglaterra, tá ligado? E assim como era na segundona, na primeira divisão só ficavam no meio da tabela. Mas piorou, porque na temporada 1912-13 fizeram uma campanha horrível, perdendo 23 de 38 jogos e caindo pra segunda divisão. Primeira vez que caíram pra segundona. Mas seu time do atacante Charles Lewis estava muito triste por isso, mal eles sabiam que essa seria sua única queda na história. Aí tá, agora que estavam de volta pro segundo escalão, o dono, que tinha comprado o clube alguns anos antes, decidiu mudar o time de lugar, tirando eles do sul de Londres e estabelecendo uma nova casa no norte da cidade. Nisso foi construído um novíssimo estádio do zero, que ficaria sendo a casa do Arsenal pelos quase 100 anos, o Highbury. Agora o Arsenal era um time do norte de Londres, o que fez começar uma rivalidade com outro time da mesma parte da cidade, o Tottenham. A casa do Tottenham era bem pertinho dali, então criou essa rixa que dura até hoje. Aí eles estrearam no estádio em 1913, na primeira rodada da segundona, mudando o nome do time de Woolwich Arsenal pra The Arsenal, que logo virou Arsenal só. Então continuaram na segunda divisão e no ano de 1914, quando estavam tentando subir, veio o pior, a Grande Guerra. Aí, né, durante a guerra os principais campeonatos foram interrompidos e todos os esforços do país se voltaram pros conflitos. Com isso, infelizmente, alguns jogadores que passaram pelo Arsenal acabaram indo lutar e perdendo suas vidas, como o atacante Pat Flanagan e outro chamado Robert Houston. Muito triste. A guerra só acabou no ano de 1918 e o campeonato inglês só voltou ativo em 1919. Aí quando voltou, o Arsenal, que tava na segundona, acabou se dando bem, porque a primeira divisão foi ampliada em número de times e os caras foram convidados a voltar pra elite. Estavam de volta. E nos anos 20 passaram a estampar uma nova logo, que mostrava um canhão em homenagem às origens do time, e que depois virou esse outro aí. E então, mesmo de volta à primeira, continuaram fazendo campanhas médias e ruins, chegando a quase caírem de novo. Então a diretoria decidiu demitir o técnico deles e em 1925 contrataram um cara que levaria o Arsenal para outro patamar, Herbert Chapman. Esse Chapman já era um dos maiores técnicos da Inglaterra. Em 1924 e 25 tinha levado o Huddersfield Town para conquistar o campeonato inglês e até a Copa Nacional. Pois é, então sendo oferecido um salário maior do que no Huddersfield, ele foi pro Arsenal e logo em 1926 terminaram na sua melhor colocação até então, um segundo lugar. Começaram a crescer, mas nos anos seguintes, enquanto o Chapman ia montando o seu time e escolhendo as melhores peças, continuaram
continuaram sendo um time de meio de tabela. Até que depois de muita espera e ainda um vice na Copa da Inglaterra, no ano de 1930 o Arsenal chegou na decisão da FA Cup e derrotou o Huddersfield Town para conquistar o seu primeiro título de elite, e usando um novo escudo especial só para essa decisão. Isso foi um marco pro Arsenal, porque a partir dali, com os artilheiros Jack Lambert, Cliff Bashing, Ted Drake, etc., começou uma era de conquistas e dominância total na Inglaterra. Depois de ganharem a taça em 1930, no ano de 31 veio a maior vitória, quando levaram de forma inédita o campeonato inglês. Terminaram em primeiro e conquistaram uma taça. Subiram muito de nível. Aí nos anos seguintes foi sucesso atrás de sucesso. Entre 1930 e 1940, o Arsenal, que passou a usar esse escudo aí meio quadrado, meio redondo, conquistou 5 títulos do campeonato inglês, se tornando um dos maiores campeões, 2 Copas da Inglaterra e 5 Supercopas da Inglaterra. Cara, olha essa dominância. O atacante Ted Drake, na Liga 34-35, chegou a fazer incríveis 42 gols. Imagina! Mas infelizmente o técnico dele, Chapman, que montou esse time super vitorioso, só viu metade dessas conquistas. Porque em janeiro de 34, ele faleceu de pneumonia. Triste, né? E aí, logo depois o Arsenal viveu seus momentos de maiores conquistas da história. E ter sua década de ouro veio outra tragédia: a Segunda Guerra Mundial. A guerra começou em 1939 e o campeonato foi de novo interrompido, sendo criadas só ligas regionais. Mas o Arsenal, particularmente, foi um dos que mais sofreu. Uma bomba chegou até a cair perto do Highbury, fazendo muitos danos e causando até a morte de civis perto. E ao longo da guerra, 9 jogadores que estavam inscritos no clube lá em 1939 faleceram nos conflitos. 9. Entre eles o zagueiro Sid Pugh, William Parry, etc. Guerra é uma coisa horrível, né? Mas passou o tempo e quando finalmente acabou a guerra, o Arsenal mostrou que ainda estava com tudo no futebol. No ano de 1948, sob o comando do técnico Tom Whittaker, terminaram a liga em primeiro e conquistaram mais um campeonato, empatando com o Sunderland de Aston Villa como os maiores campeões ingleses, o que inaugurou uma série de novas conquistas. Em 48 levaram a liga, em 49 a Supercopa e em 50 a Copa da Inglaterra, ganhando do Liverpool por 2-0. E depois dessas conquistas, o Arsenal decidiu fazer uma mudança radical no seu escudo. Colocaram um canhão dentro de um brasão com as letras Arsenal no estilo gótico e a frase Victoria Concordia Crescit, que em latim significa a vitória nasce da harmonia. Eles foram usando versões diferentes desse mesmo modelo, enquanto na camisa estampado passaram a usar só o símbolo do canhão. E as conquistas não pararam com aquela FA Cup. No fim de 53 ganharam outra Supercopa da Inglaterra e na temporada anterior conquistaram a Inglaterra de novo. Terminaram em primeiro na liga e empatados em pontos com o Preston North End. Só ganharam por um critério de desempate chamado média de gols. Lembrando que na época uma vitória valia 2 pontos só. Então com 7 títulos, o Arsenal se isolou como o maior campeão inglês. Ninguém tinha mais que eles. E até ali o maior artilheiro da história do time era o Cliff Bashing, que contava com 178 gols e já tinha se aposentado. Então o Arsenal tava voando. Mas pro azar deles, enquanto faziam esse domínio, o maior torneio Liga dos Campeões ainda não existia. Ela só começou na temporada 55-56. E foi justamente a partir dessa época que o Arsenal começou a decair. Tudo começou em 1956, quando tomaram um baque porque o técnico Whittaker, que tinha virado lenda já, teve um problema no coração e faleceu. Pois é, os caras tiveram que ir atrás de outro treinador. Então se lá atrás os anos 30 tiveram seus anos de ouro, os anos 60 foram só decepção. Enquanto seus rivais Tottenham voavam, o Arsenal não ia longe na FA Cup e terminava quase sempre na metade da tabela da liga. Até que em 1966, a diretoria do clube demitiu o atual técnico e contratou um cara chamado Bertrand Mee, que era simplesmente o fisioterapeuta. Até o cara ficou surpreso em ser chamado pro cargo. Aí pra ajudar na parte tática, ele chamou assistentes. Mas se a contratação de um fisioterapeuta parecia que não ia dar certo, o cara foi colocando o clube nos trilhos, chamou jovens talentos da base como Ray Kennedy e contratou outros. Aí o primeiro sucesso desse time veio em 1970, quando o Arsenal ganhou sua primeira competição internacional da UEFA, a Taça das Cidades com Feiras. Esse torneio reunia times de cidades da Europa que faziam feiras de comércio internacionais. Sim, meio estranho, mas é. Aí o Arsenal derrotou o Ajax nas semis e na final ganhou do Anderlecht para conquistar o título. Isso deu um gás muito bom pro time. E na temporada seguinte, 70-71, com o goleiro Bobby Wilson, zagueiro e capitão McLintock, artilheiro Ray Kennedy e companhia, fez uma baita campanha na liga, ganhando 29 de 42 jogos e foi campeão, quebrando um jejum de 18 anos. Mas teve mais. Na FA Cup foram avançando e chegaram na final para derrotar o Liverpool e conquistar o duplete. Sim, pela primeira vez ganharam as duas taças no mesmo ano. Histórico. Aí com título em inglês, o Arsenal finalmente conseguiu uma vaga para estrear na famosa Liga dos Campeões. Mas só acabaram chegando até as quartas, onde caiu para Ajax de Cruyff e foi eliminado. Também, né? Olha com quem cai em contra. Mas se esperavam outro período de glórias, foi só isso mesmo. Nos anos seguintes até jogavam bem, mas no máximo ficavam com o vice. Até que em 1979, já com outro técnico chamado Terry Neill, ganharam outra Copa da Inglaterra. Aí com esse
esse título de Copa, foram disputar um torneio chamado Taças dos Vencedores de Taças, que reunia o campeão da Copa de cada país, e o Arsenal chegou na decisão, mas acabou perdendo pro Valência nos pênaltis. Cara, nesse final de anos 70, o Arsenal deu muito azar. Os caras chegaram em 5 finais e ganharam só um título, aquela FA Cup, liderados pelo craque Leon Brady. Aí depois de tudo isso, os caras acabaram vivendo outro período de declínio nos anos 80. Com a saída do Leon Brady, o time voltou a terminar no meio da tabela e sempre ser eliminado da Copa. Tanto que o treinador deles, Terry, foi demitido, e com a demissão dele as coisas não melhoraram. Pra tu ver, em 85 chegaram a ser eliminados da FA Cup por um time da terceira divisão. Imagina! Então em maio de 1986, justamente no ano do seu centenário, o Arsenal contratou um ex-jogador chamado George Graham pra ser o novo treinador. E mano, deu muito certo. Ele trouxe mais organização pro time, trouxe caras importantes demais como o atacante Alan Smith, lateral Lee Dixon e com o zagueiro Tony Adams como capitão, tiveram outro período de glórias. Justamente na primeira temporada do George, em 87, os caras ganharam pela primeira vez a Copa da Liga, derrotando o Liverpool. E 2 anos depois, justamente contra o mesmo Liverpool, fizeram simplesmente uma das coisas mais malucas de todas. No centenário da Liga Inglesa, em 1988-89, o Arsenal foi com tudo, disputando contra o gigante Liverpool até o fim. Aí quando chegou a última rodada, a partida foi justamente os dois se enfrentando em Anfield. Aí o Arsenal tava numa situação que precisava ganhar dos Reds por 2 gols de diferença para se sagrar campeão. Ia ser muito difícil. E quando acabou o primeiro tempo, ninguém tinha marcado ainda. Até que na segunda etapa, Alan Smith marca de cabeça e faltando segundos para o apito final, o meia Michael Thomas fica na cara do gol e bate para fazer o segundo. O Arsenal fazia o impossível e se tornava campeão inglês pela primeira vez em quase 2 décadas. Mano, terminaram na frente do Liverpool na tabela pela quantidade de gols marcados. Empataram em tudo, até no saldo. Imagina! E as conquistas não pararam. Em 1991, levaram outra taça do campeonato inglês, dessa vez com bem mais folga, chegando aos 10 títulos. Em 92 ganharam a Supercopa da Inglaterra e em 93 ganharam as 2 Copas, da Inglaterra e da Liga. Tava em outro auge. Ah, e até o início dos anos 90, a primeira divisão do campeonato inglês era comandada pela Football League, mas os clubes de elite começaram a se queixar de que estavam ganhando menos dinheiro televisivo do que deveriam. Então decidiram se separar dessa Football League e criar sua própria liga, chamada de, adivinha? Premier League. A taça do campeonato inglês virou a que tem hoje, e agora a Premier era o campeonato da vez. E o Arsenal destruindo. Mas se na Inglaterra jogavam muito, na Europa não vinham se dando tão bem. Depois do título de 89, não disputaram a Champions de 90. Os times ingleses ainda estavam banidos por conta do desastre de Hazel. Aí em 92 perderam pro Benfica nas oitavas. Esse negócio de Hazel foi que na final da Champions de 85, torcedores ingleses chamados hooligans atacaram a parte da torcida adversária, causando literalmente um desastre. Então, como punição, foram banidos da Europa por 5 anos. Mas se no continente não vinham alegrias, no ano de 1994 o Arsenal foi disputar a Taça dos Vencedores de Taças e destruiu. A gente mencionou essa competição antes. Ela é aquela que reuniu o campeão da Copa de cada país. Aí os Gunners, com o atacante Alan Smith, goleiro Seaman e tals, derrotou o Torino nas quartas, o PSG nas semis e ganharam a final contra o Parma. O Arsenal foi campeão de forma invicta e levou o seu maior título internacional. Aí parece que o Arsenal gostou de ganhar esse título, tanto que em 95 chegou na final de novo, mas foi surpreendido pelo Real Zaragoza e perdeu. Aí foi nessa temporada que aquele treinador George Graham saiu do clube depois de anos. Deixou um legado, saindo também outros jogadores-chave como Alan Smith. Mas se caras importantes deixaram o clube, naquele 95 contrataram um craque da Inter de Milão chamado Dennis Bergkamp por 11 milhões de euros. Um recorde inglês na época. E no ano seguinte contrataram outro chamado Patrick Vieira vindo do Milan. Mas o técnico que substituiu o Graham entre 95 e 96 não tinha se dado bem. Acabou demitido depois de discussões com a diretoria e começaram a temporada seguinte com interinos. Até que em setembro de 1996 saíram da caixa e pela primeira vez assinaram com um técnico que não era britânico, mas sim um francês. E esse técnico não era um que tinha passado por times tão grandes como Nancy, Mônaco e Nagoya Grampus do Japão. E quem era esse? Um homem de 47 anos chamado Arsene Wenger. Agora o Wenger era treinador do Arsenal e de cara já melhoraram muito. Ele trouxe várias melhoras táticas, de treino e tudo mais pro time, o que fez entrarem em mais um período de glórias. Logo na sua primeira temporada, em 1997, terminaram em terceiro na Premier. Aí em 98, com Bergkamp, Ian Wright, zagueiro Winterburn, etc., conquistaram a Copa da Inglaterra e a Premier League. Pela primeira vez desde 71, o Arsenal ganhou um duplete. Que incrível! Aí sob o comando do Wenger, o Arsenal subiu de nível e passou a sempre brigar pelo título da Premier. Pra tu ver, eles foram vices em 99, 2000 e 2001. Aí em agosto de 1999, chegou o cara que seria o maior jogador da história do Arsenal. Thierry Henry vindo da Juventus. O que esse cara faria pelo Arsenal é doideira. Aí tá, depois de 3 vices seguidos, no ano de 2002 os caras
mas conseguiram ganhar outra Copa da Inglaterra e finalmente outra Premier League. Ganharam as últimas 13 rodadas em sequência e ganharam outro título, o seu 12º na história, com o artilheiro sendo o Henry. E essa temporada também marcou a despedida do antigo escudo para mudança pro que tem até hoje. Alteraram no mês de 2002. Aí em 2003 levaram outra Copa da Inglaterra, mesmo não ganhando a liga. E em 2004 fizeram um negócio realmente avassalador. Na Premier League da temporada 2003-2004, com o goleiro Lehmann, Ashley Cole, Gilberto Silva, Bergkamp, Henry, etc., foram ganhando os jogos e a cada rodada que passava iam chamando a atenção, porque os caras simplesmente não eram derrotados. Não perderam pra ninguém e se não jogavam tão bem, empatavam. Aí no fim, em 38 jogos, o Arsenal ganhou 26 e empatou 12, levando a Premier League de forma invicta. Mano, que negócio gigante! Conquistaram sua 13ª taça do campeonato inglês. Pra tu ter noção, o último time campeão inglês invicto tinha sido o Preston North End na temporada 1888-89, na primeira edição. Que loucura! Então ganharam o apelido de os Invencíveis. Aí no ano seguinte ganharam outra Copa da Inglaterra e foram vices da liga. Então depois de tudo isso, o único título que faltava pra eles era o maior da Europa, a Liga dos Campeões. Então quando chegou na temporada 2005-2006, concentraram todos os seus esforços na Champions e foram com tudo. Na fase de grupos passaram com 5 vitórias e um empate, e no mata-mata destruíram. Eliminaram o Real Madrid de Ronaldo e Zidane por 1-0 no agregado, depois a Juventus de Cannavaro, o Villarreal de Forlan nas semis e alcançaram a decisão. Mano, no mata-mata o Arsenal não tomou nenhum gol. Olha essa campanha. Aí na final no Stade de France em Paris, os ingleses encontraram um time super forte, o Barcelona de Ronaldinho. Ia ser um verdadeiro confronto de gigantes, mas o Arsenal estava preparado, e mesmo com o jogador expulso, até abriu o placar com Campbell. Só que no segundo tempo, esse time que não foi vazado no mata-mata, levou 2 gols dos espanhóis e perdeu a final. Ficaram com o vice. E essa temporada 2005-2006 também marcou a sua última no famoso estádio Highbury. A partir de 2006 iam jogar no seu novíssimo e gigantesco estádio, o Emirates Stadium, com capacidade para 60 mil pessoas. Ele foi construído perto da sua antiga casa e o Highbury foi completamente remodelado para se tornar um lugar residencial. Olha só, adaptaram as arquibancadas e elas viraram apartamentos, além de um parque no meio onde ficava o campo, meio que deixando a identidade original. Imagina morar aí. Então o atual vice-campeão europeu tava de casa nova e toda a torcida esperava que ali viessem mais taças ainda. Só que o time teve muitas saídas de impacto, como Ashley Cole, Bergkamp, e em 2007 até o Henry saiu indo pro Barça. O time acabou tendo reformulações no elenco e muitos novos jogadores chegaram. Então ao invés de continuarem dominando, o Arsenal entrou numa seca de títulos. A Copa da Inglaterra de 2005 ficou sendo sua última taça por anos, já que na temporada que foram finalistas da Champions não ganharam nada em seu país. Então, com o passar dos anos, na Premier League o máximo que chegavam era um 3º lugar e foram vices 2 vezes da Copa da Liga. Já na Champions chegaram até a alcançar as semifinais de 2009, mas perderam pro United e na maioria das outras campanhas caíram nas oitavas. Até que finalmente no ano de 2014, 9 anos depois do último título, chegaram na final da Copa da Inglaterra e derrotaram o Hull City na prorrogação por 3-2 para conquistar o título. Levaram mais uma Copa da Inglaterra, finalmente o primeiro triunfo no Emirates Stadium. E também que pegaram o jeito de novo e em 2015 e 2017 levaram outras 2 Copas da Inglaterra, se tornando o maior campeão da história dela, além de levar 3 Supercopas e serem vices da Premier de 2016. Mas aí, mesmo com essas Copas, aqueles 9 anos sem títulos desgastaram a posição do Wenger como técnico, e com fracassos no Campeonato Inglês de 2017 e 2018, não conseguindo nem se classificar para Champions, as pessoas viram que talvez era hora de mudar de treinador. Começaram até a fazer a hashtag Wenger out, Wenger fora. Então na primeira metade de 2018, o técnico francês decidiu que iria deixar o clube. Ele sentiu que era hora de sair e deixar espaço para outro treinador. Então ali em 2018 chegava o fim da era Wenger, o cara que comandou o clube por incríveis 22 anos. É lenda demais. E quem veio no lugar era o espanhol Unai Emery, que até alcançou a final da Europa League de 2019, mas perdeu pro Chelsea com um começo ruim de temporada 19 e 20, ele foi demitido. Aí 3 semanas depois, a diretoria contratou outro espanhol que tinha sido capitão do clube e também assistente do Guardiola, o Mikel Arteta. O cara assumiu o clube no fim de 2019, sendo esse seu primeiro trabalho como treinador principal. E nessa temporada também chegou o ponta Nicolas Pepe, que foi a maior contratação da história deles no valor de 80 milhões de euros. Mas infelizmente, 3 meses depois do Arteta assumir, veio a pandemia, paralisando completamente o futebol. Aí depois, quando retornou, o Arsenal conseguiu ir bem com o Aubameyang metendo muita bola na rede, conquistaram sua 14ª Copa da Inglaterra sobre o Chelsea. Então o Arteta ficou, e agora com o goleiro Ramsdale, Bukayo Saka, Odegaard, Zinchenko, Martinelli, etc., tem tudo pra finalmente levar
levar mais um título de Premier League. Será que vai começar outra era de ouro? Mas tá, antes de terminar, vamos ver como tá hoje a sala de troféus dos caras, que é gigante. Eles ganharam 13 Premier Leagues, com a 14ª provavelmente vindo aí, 14 Copas da Inglaterra, só 2 Copas da Liga, 16 Supercopas e 2 títulos menores da UEFA. Aí os maiores artilheiros da história foram Thierry Henry com 228, Ian Wright com 185 e Cliff Bash com 178. Esses foram lendas. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Gostou e quer que eu traga mais vídeos de história? Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal pra não perder outros vídeos e dá uma olhada nos últimos que eu postei. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!